Fala, Daniel, tudo bom? Não, Beleza pura? peraí. Tá boa a luz aqui ou tá muito estourado? Como é que é o rolê? Tá bom, tá bom. Você tá com mais Tá LED que bom? eu aí, pô. O meu tá aí, ó, dá pra ver na lente aqui, ó. Você sabe, ó, que é esse negocinho aqui, ó. Acho que custou uns 15 USB. E, pô, resolve uma Ah, coisa de iluminação. pô, que legal, é USB? É super simples, assim, mas também às vezes dá uma. É que eu uso isso para iluminar o notebook quando eu tô num lugar totalmente escuro. Ou, sei lá, no busão, viajando, ou mesmo no quarto escuro, o filho tá dormindo, aí aquela coisa e tal. Então, funciona bem. Boa, ó, tô com a minha magrela ali atrás, ó. Pô, que sacanagem! E eu aqui que tenho, eu acho que eu tenho 7, 8 bicicletas, estou com nenhuma atrás aqui. Só o armário com as roupas do bebê. Não, mas, pô, você vive, se transpira a questão da bike. Eu sou um neófito ainda, tô trocando aí aos poucos, já não tenho carro e tô usando a bike para distâncias de Que até bicicleta é 5. essa aí? Meu? Cara, essa aqui é italiana. Eu comprei lá com o nosso amigo Marcelo Carneiro. Ela tem um motor elétrico central ali no pedal, né? Um pedal assistido. Uma Ah, bateria. ela é de movimento central, é isso? É, é Pô, que bem, legal. é bem legal, assim. E tem um aro bem preparado mesmo, bem forte, a suspensão é bem boa. Só que ela é fat tire, então, assim, para andar na grama e na areia, ótimo. Na cidade, eu não sei se esse pneu vai gastar muito rápido, né? Não, o que você tem é, na verdade, uma perda de eficiência, mas que o motor meio que compensa ela, né? Mas o pneu FET, ele não é muito indicado para uso urbano, né? De fato. Ele é muito incrível, quer dizer, fat bike é muito incrível em certas trilhas, é incrível em areia, é incrível em praia, mas em uso urbano vejo muito circulando. A Pedala, que é uma marca boa também de elétricas, tem um modelo fat que vende bastante. Mas de qualquer forma, eu acho uma perda de eficiência enorme, porque a área do atrito é muito grande, né? Exatamente. Quando eu ando com ela, às vezes eu pego, agora na pandemia a gente tá andando menos, mas eu vou às vezes numa praça, num parque, na grama você anda suave, né? Ah, Ela bom, sim, com certeza. Mas o importante, Guti, é o seguinte, a gente mudar o mindset. Distâncias curtas, eu estou fazendo muito mais rápido, com segurança. Putz, minha disposição melhorou. Enfim, eu estou vendo a cidade com outros olhos, você começa a observar buraco, problema de sinalização, pessoas que andam com imprudência. Então, Isso é sei incrível, lá, né? É um reconectar com a cidade, com as coisas mínimas da cidade, com a relação humana e direta que se tem com o espaço público. Você começa a entender a cidade de uma outra forma. Eu vivi isso em 2006, quando eu retomei o uso de bicicleta digamos, na minha fase adulta, quando eu mudei de prédio, mudei de casa e não, eu passei a entender que a bicicleta era mais eficiente para mim, e aí a minha relação com a cidade mudou completamente. O que me levou a estudar esse fenômeno foi uma coisa que partiu de uma mudança pessoal. Então, eu estou terminando meu mestrado em urbanismo, por exemplo, ou seja, a bicicleta me trouxe também para um contexto de mudança, inclusive na minha vida profissional, porque passei a sentir a cidade de uma outra forma no cotidiano, que fez com que tudo isso que você está falando, e acho que para a experiência na vereança é uma parada impressionante, porque nos deslocamentos com o carro oficial, você está preocupado com sair de um ponto e ir para o outro e os telefonemas e o celular que você vai atender nesse percurso. De bicicleta você não tem isso, e você acaba tendo necessariamente que conviver com as coisas mais, com a violência urbana, como você falou, com a desigualdade, você cruza, você vê, tá ali, é palpável, tem cheiro. Isso tinha que ser, tá certo? Tinha que ser para todos, não é uma coisa. não, com certeza. Essa é uma luta que eu acho que todo mundo tem que encampar. E eu estou convencido que quanto mais estímulo, mais gente usando, melhor vai ser o comportamento geral do trânsito, reconhecendo a bike como uma parte integrante e não como uma intrusa, como
como intrometida que está atrapalhando o carro, ou o pedestre, ou a moto. Então, Ô, Caio, posso fazer uma subversão? claro, pô. Posso eu te fazer umas perguntas? Pode, claro, fica à vontade. Tá Eu bom. separei algumas aqui, mas Desculpa, depois eu te mando. desculpa aí a audiência, não sei se havia uma grande expectativa, mas eu queria só. Porque é o seguinte: tem ciclistas aqui de São Paulo e tal, que muita gente acompanhou o seu mandato, tem acompanhado, né? Obviamente, está no último ano, e muita gente tem ainda um efeito, uma sensação do início do seu mandato, quando você, na verdade, talvez não tivesse tido tanto contato ou não tivesse tido tanta experiência, seja com as pessoas que militam na área da mobilidade urbana, seja como ciclista mesmo. E eu vejo ao longo do seu mandato iniciativas muito importantes, né? Haja vista uma que nós construímos junto, que é a Política Municipal de Ciclologística, e o atual projeto de lei que você apresentou de estímulo ao uso de bicicleta agora no período da pandemia. Então, eu queria que você contasse, se pudesse, muito rapidamente, se mudou, você falou da mudança de mindset agora, mas eu queria que você falasse um pouco nessa mudança, inclusive do ponto de vista legislativo, porque eu me lembro na sua campanha, você produziu vídeos criticando infraestrutura cicloviária, uma série de coisas. Eu queria saber, você se arrependeu? Você mudou a sua visão? Enfim, pouco o que aconteceu? Eu diria que eu amadureci a minha visão. No momento da eleição, você fica com o clima mais acalorado. Então, o debate ficou muito pautado pela agenda que o Haddad defendia, a meta de 400 quilômetros de ciclovia e ciclofaixa, as ciclofaixas de lazer, a Avenida Paulista fechada para carros ao domingo, o próprio Minhocão virando um espaço apropriado para lazer. Tinha várias agendas ali. E aí o sentimento, talvez até mesmo antipetista daquele ano, que era um ano de impeachment também da Dilma, contaminou tudo. Então eu vejo que o debate de mobilidade não pode ser sectário, polarizado, extremista. Ele tem que ser mais flexível, porque você não pode ser contra a bicicleta, ser contra a mobilidade ativa. Isso é uma burrice. Todos os tipos de modais têm seus prós e contras e são importantes. Então, eu acho que eu amadureci a minha visão e hoje, estando aqui na política, eu percebo que a gente tem que evitar posturas mais de combater por combater, só porque eu não gosto do Haddad, vou combater o que o Haddad prega. Não, eu vou combater o que eu discordar dele, o que eu concordar eu não vou combater, porque isso lá na frente vai se reverter contra mim, porque você tem que seguir princípios. Então eu acho que assim, o Haddad talvez teria tido melhores frutos com essa questão da ciclovia, com a bike, se ao invés de quantidade de quilometragem ele focasse na qualidade dessas ciclovias, algumas tiveram problema, que a própria controladoria que ele criou desbaratou, lembra da Faria Lima, teve um superfaturamento, que depois até tiveram que devolver dinheiro da empreiteira. Então, menos a quantidade e mais a qualidade. Claro, estou comentando depois do fato ocorrido, né? Mas o fato é que ele, do jeito certo ou errado, ele conseguiu colocar a agenda, acelerou a agenda que o Kassab tinha feito um pouco com o Serra ali, ele conseguiu pôr. Então hoje é uma realidade, acho que não cabe nem contestar. Então eu amadureci minha visão e eu acho que a mobilidade ela tem que ser um tema suprapartidário, ela não pode ser contaminada com questão ideológica. Nesse ponto eu mudei. Eu hoje estou no Democratas. Se vier uma proposta boa do PT, do PSOL, do PSL, de mobilidade, eu vou apoiar, independente do partido, entendeu? Eu não vou mais misturar as coisas. Que legal. Eu acho que... Tá me ouvindo? Agora sim, mas tinha congelado. Opa, desculpa. O que você está dizendo é muito importante, dado que, de fato, a última eleição foi muito atípica, no sentido muito aguda a polarização da discussão. Então, agora, na frieza do que nós já tínhamos de dados, era muito difícil que... Veja, o Haddad, ainda que tivesse colocado a meta dos 400 quilômetros, a cidade de São Paulo já tinha um histórico suprapartidário de políticas de mobilidade ativa. Então, o primeiro projeto cicloviário, efetivamente, que depois vai para a Operação Urbana Faria Lima e é tirado parcialmente do papel na gestão Kassab e tudo mais, é o da Faria Lima, que é um projeto
do eixo, né, que vai desde o CEAGESP até o Parque Ibirapuera, que é de 1980. De 80 até 2013, quando o Haddad se elege, São Paulo acumula quase 2.000 quilômetros de ciclovias em projetos, em todas as gestões que passaram. Maluf implementou mais de 30 quilômetros de ciclovias, tudo bem, forçado pelo BID, pelos empréstimos que a cidade estava fazendo e era obrigada a fazer compensação ambiental, e as ciclovias eram parte das obras de compensação ambiental, mas de uma certa forma foram entregues, parte na gestão dele, parte na gestão do Pita. A Marta não fez nada, a Marta era do mesmo partido que o Haddad, ela inclusive andou para trás em várias políticas na época, aumentou limites de velocidade nas ruas. Então, se a gente olhar se a gente tivesse a capacidade de olhar friamente em 2016, a gente não teria partidarizado a discussão das políticas cicloviárias, mas entrou num bolo, numa confusão danada, que a nossa narrativa de mostrar isso, né, acabou se perdendo. Bogotá, na gestão Peñalosa nos anos 90, que o Peñalosa não é um progressista, tá certo? Fez muito pela bicicleta. Boris Johnson, na sua gestão em Londres, que também não é um progressista, fez muito pela bicicleta. Bloomberg, que é um bilionário, é um homem do sistema financeiro de comunicação, fez muito pela bicicleta em Nova York. Então, também tem do outro lado pessoas numa agenda mais socialista que também fizeram muito pela bicicleta, porque eu acho que a essência da mobilidade ativa, tá certo, tá na relação com as pautas urbanas, com as pautas de redução de desigualdades, de direito à cidade, que deveriam estar muito acima das discussões, por exemplo, do liberalismo e do socialismo na economia, tá certo? Então, verdade. Eu acho legal você... E tem a cidade do México, tem várias cidades parecidas com São Paulo que tem a presença da bike muito forte e que é fundamental para o deslocamento das pessoas para trabalhar. Claro que é uma cidade mais plana, mas hoje eu estou aí com a bike elétrica, cara, você não tem desculpa, é brincadeira, você anda distâncias grandes, sem suar, com conforto, é exercício. Claro que é um investimento, mas é um investimento muito menor do que um carro, uma moto. E, pô, sabe uma ideia que eu tenho, Guti? Eu não sei se o prefeito atual ou se algum próximo abraça. Eu gostaria muito de ter uma política pública da prefeitura subsidiar a bicicleta compartilhada para todos os alunos da rede pública municipal. Se você pensar todas as EMEFs e EMEIs e CELs tendo docas de bike compartilhada, né, e a prefeitura ela subsidia o custeio desse uso e o aluno pode pernoitar com a bike, você acaba com o problema da ida e volta para a escola, que é muito grave na periferia. O tal do transporte escolar gratuito, lá o TEG está cada vez mais restrito, é caro, é uma máfia, e se você coloca a bike, você tem a molecada que anda por relevos geográficos não favoráveis, 40 minutos a pé, para dar uma volta para ir com mais segurança, que com a bike teria muito mais conforto. E se você prepara a molecada para andar de bike, isso tem que ser um programa que envolve também educação no trânsito, fomentar talvez na bike, na escola, fazer circuitos, ensinar o esporte também, a bike como esporte. Mas se você faz isso, em 10 anos você tem uma geração ou duas pronta já com essa mentalidade e integrando a bike. Eu acho, Caio, essa proposta excepcional. Ela deve ser entendida num contexto de várias políticas, mas ela, como política de fomento, de formação, de base, e ela é fundamental. E ela é silenciosa e, de uma certa forma, ela vai mudando culturalmente a relação das pessoas a partir dos bairros, porque as escolas, elas têm uma relação muito próxima da relação com a residência das pessoas. É diferente do movimento pendular, que a gente está acostumado a falar em mobilidade urbana, na relação casa-trabalho, tá certo? Que São Paulo o movimento pendular é muito acentuado. São Paulo, as grandes cidades, o Rio de Janeiro mais ainda, mas São Paulo é muito, muito forte, quer dizer, saem 4 milhões de pessoas da Zona Leste para a região central para trabalhar. Isso, obviamente, antes da pandemia, mas vai voltar a ser isso. Mas, na relação com a educação, o que se dá é a relação de bairro, da casa
por uma distância curta. E óbvio que a bicicleta, ela poderia ser uma coisa, inclusive, revitalizadora dessa relação com o bairro. Eu acho isso fenomenal. A gente fez um experimento, eu coordenei um programa na prefeitura em 2012, quando eu trabalhei na prefeitura junto com o Alexandre Schneider, quando ele era secretário de Educação. A gente fez um programa chamado Escolas de Bicicleta. E a gente conseguiu, ao longo do ano de 2012, implementar nos céus um processo de formação, entrega de bicicletas e depois acompanhamento com comboios formados que passavam na casa dos alunos para chegar na escola. E assim, se você visse os relatos e se você visse os resultados, é uma coisa impressionante como muda a relação das pessoas, muda a relação do bairro com a mobilidade, com o transporte, as pessoas saem nas janelas e nas portas das casas para ver as crianças passando. É uma coisa impressionante, fora os ganhos do ponto de vista educacional, porque os alunos chegam mais dispostos em sala de aula, você trabalha a questão da liderança no comboio, do grupo, quer dizer, um aluno que eventualmente, um estudante que eventualmente tem um comportamento mais errático, tem uma energia, quer dizer, precisa gastar mais energia, coisas do tipo, ele se encontra nesse tipo de programa porque ele passa também assim, enfim, a liderar o grupo, tem uma questão de pertencimento, tem a coisa cognitiva de você também trabalhar a parte toda de motora, de equilíbrio. Então, assim, é um combo de benefícios que se tem de um programa assim. Como você disse, além de tudo, é que a questão do TEG é muito complexa, porque se você vincular a tirar crianças do TEG para a bicicleta, você, de uma certa forma, enfim, de uma certa forma não, totalmente as pessoas vão dizer que você tirou um direito das pessoas, porque o TEG hoje ele é assimilado pela população como um direito adquirido e está certo, entendeu? Se você mora quer dizer, a partir de tal distância da escola, você tem direito ao TEG, ou se você tem um bloqueio de uma grande avenida que te impede de fazer esse deslocamento a pé, por exemplo, ou mesmo de bicicleta, você tem direito ao TEG também. Muita coisa mudou, eu sei disso, você pode falar melhor do que eu. Mas eu não acho que tem que se vincular um programa de fomento ao uso de bicicleta na rede educacional a desafogar o TEG. Acho que tem que ser totalmente desvinculado, até para não contaminar com a discussão que o TEG acabou assumindo essa. Não, eu concordo. Na verdade o tag não seria impactado. Na verdade é para atender quem não está no tag, porque hoje o tag é restritivo. Céus, por exemplo. O tag hoje ele está tirando 2 km de distância ou barreira geográfica. Só que o critério para avaliar isso é muito restritivo. Então tem muitas famílias, eu conheci várias, cidade Tiradentes, Guaianazes, Perus, que a mãe vai com a criança andando 1 hora a pé para deixar os 2 filhos na escola, pô. E ela anda 1 hora a pé porque ela tem que dar uma volta maior, porque o caminho mais curto é mais perigoso, é mais inseguro, etc. Então, eu diria para você, Augusto, assim, eu não tenho dado concreto, mas tranquilamente 40% das pessoas que fariam jus ao tag hoje não têm acesso. E essa proposta que eu estou dizendo, ela é para qualquer estudante da rede pública, não importa, não tem filtro nenhum, social, nada. É aluno da rede pública, usa a tag, tem o bilhete único, estudante paga meia ou de graça, não importa. Além disso, você tem uma opção de usar a bike compartilhada. Claro, você tem que conversar com as empresas para que elas ofereçam uma malha que atenda as escolas, mas a prefeitura subsidia, porque é uma opção. Hoje eu quero ir de bike, Isso eu vou. Incrível. E aí... Isso é incrível. Eu acho que dá para super formatar um programa assim. Acho que a Prefeitura de São Paulo, para além da questão do transporte escolar, como você está pontuando, ela deveria ser sócia do sistema de bicicletas compartilhadas. Hoje ela como tem várias cidades, veja, Santos, Sorocaba, Fortaleza, são cidades que põem dinheiro nos sistemas de bicicletas compartilhadas. A Prefeitura de São Paulo, ela criou um sistema que cria permissionários, ou seja, o espaço público pode operar aí, segundo essas regras, vai aí do jeito que você quiser. E, na verdade, a gente vê que as melhores experiências são quando a prefeitura toma parte do planejamento e da execução, inclusive colocando recursos para o sistema de mobilidade acontecer. Isso, para bike sharing, por exemplo, como você está falando, seria incrível, seja no sistema que já existe, ampliado para uma área maior e atingir de fato periferia, seja num programa concentrado
na relação casa-escola, como você está propondo, que é super viável, inclusive porque você tem um mapeamento muito claro dos deslocamentos e do caminho que os alunos já fazem, o que te permite dimensionar perfeitamente a oferta de bicicletas para a demanda que ela já existe. As escolas têm o controle perfeito de... Tanto que quando a gente fez o programa Escola de Bicicleta, a gente conseguiu fazer um traçado que passava na porta da casa das pessoas, pelas informações que as escolas têm. Então, eu acho que o que você está propondo é super factível, é incrível, e tem um outro aspecto que eu não comentei aqui, que é o aspecto de humanizar o trânsito, porque na periferia, inclusive, é onde mais se morre no trânsito e é onde os motoristas de veículos motorizados se sentem mais convidados a descumprir regras de trânsito, porque a fiscalização não existe. Então, quando você tem, oficialmente, um sistema público, um programa público que incentiva e estimula as crianças a irem de bicicleta à escola, você traz a responsabilidade ao poder público de garantir a segurança viária nesses lugares e você, de uma certa forma, diz para a sociedade que naquele lugar crianças estão passando de bicicleta, então, ao sair de carro, ao sair de moto, ao sair de van, dirija até 25, 30 km por hora no máximo para que nada aconteça. E isso vai criando uma cultura para a segurança viária que eu acho fenomenal. Os programas de segurança viária, todos eles no mundo que foram bem feitos, na Espanha, muitas cidades americanas, eles apontam os programas de caminho para a escola como programas de segurança viária, exatamente não só para resguardar as crianças, que são o maior bem que a gente tem, mas ao mesmo tempo tem um impacto para a sociedade como um todo, não só para quem está em cima da bicicleta. Certo? Então, eu acho que só tem benefícios nessa proposta. Vamos desenhar ela então, e quem sabe a gente propõe aí para o prefeito e para os candidatos aí, porque... essa gestão, eu sei que você agora é um governista, mas eu sou governista que é meio que assim, não tem nenhum vereador dessa cidade que é tão mal visto pelo governo e com tão pouco bom tratamento que nem eu, assim, disparado eu sou o maior Dalit desse governo aí. Não, eu estou dizendo porque essa gestão está devendo muito, muito para a mobilidade ativa na cidade. Muito. Eu posso elencar aqui tudo que essa gestão está devendo. E o pior é que no meio dessa pandemia, o prefeito me tira... Eu não sei nem como ficou a história do secretário de transportes atual. Ele saiu, voltou, tá lá, vai ter um puxadinho no gabinete. Eu não entendi nada. Não sei nem se vai assumir militar, não, mas enfim. Aí é outro governo, mas são problemas diferentes, mas é fogo. Mas aí, Caio, o que eu quero dizer podemos apresentar, acho fundamental. Tá certo que a ano eleitoral não vai ser implementado, mas como essa gestão está devendo muito, eu perco... Toda a energia que a gente está gastando agora é para que a gestão consiga cumprir o que está no programa de metas, que é entregar 173 quilômetros de ciclovias, como foi prometido pelo Bruno Covas e prometido pelo secretário Edson Caran. O secretário Edson Caran era o nosso fiador dessa agenda em todas as reuniões com ele que nós tivemos, seja na Câmara Temática, seja com a ciclocidade, seja reuniões diretas sobre outros temas, ele sempre disse, eu vou cumprir a minha palavra, vou implementar os 173 quilômetros. Quando surgiu a pandemia, a gente, vai surgir aí a desculpa que eles vão ter para não implementar. De novo, o secretário falou, não, vai continuar, tanto que algumas obras continuaram, inclusive, no momento da pandemia. No entanto... Não, é uma pergunta que fizeram aqui, mas ela não veio inteira, veio cortada. Eu não entendi, surgiu do nada uma coisa em negrito, uma pergunta, nossa, que loucura. Olha aí. Depois a gente responde. Essa é novidade aí do Instagram, eu nem sabia que tinha isso aí. E aí, Caião, a gente está vendo que a coisa não está andando. O pessoal do Bike Zona Sul faz um mapeamento cotidiano das obras cicloviárias que estão ou não estão acontecendo, e elas não estão acontecendo. As que estão acontecendo são ou de compensação de polo gerador de tráfego, como é o caso da Domingos de Moraes, que me parece que voltou a caminhar, ou algumas pontuais, que a prefeitura, não sei por que razão burocrática, a coisa avançou um pouco mais, como é o caso lá da Avenida do Estado. Mas, de maneira geral, para cumprir 173 quilômetros até dezembro, não tem... Veja, a não ser que eles façam de repente, de um mês para o outro, a gente sabe que não é assim na gestão pública. Você tem razão. E a questão do recap só das faixas, ciclovias, lembra que a gente falou da Santo Antônio, por exemplo, que é do lado da Câmara? Eles estavam fazendo recap...
Estão cumprindo o recap da... Não, a requalificação sim, eu não tenho o último levantamento se eles... Porque o número de requalificação era 300 e tantos quilômetros de requalificação. Com certeza não chegou nem perto disso ainda. Tá certo? Agora, o que foi aquela confusão toda de comunicação que existia, se era remoção ou se era requalificação, isso foi, de certa forma, pacificado. O problema ali é que a CET nunca nos divulgou a lista de obras de requalificação. Depois de muita pressão, ela acabou divulgando parcialmente. Tanto que a Santo Antônio, que é o caso que você citou, foi uma confusão, porque eles não divulgaram na lista do que eles iam fazer. Então, de fato, parecia que era remoção, né? Mas eu acho que a requalificação é super importante, mas São Paulo tem uma rede cicloviária muito aquém, não só da demanda que existe, mas da malha viária que São Paulo tem. São Paulo tem quase 18 mil quilômetros de ruas. A gente achar que um punhado de 500 quilômetros de ciclovias vai fazer verão, não vai fazer verão, tá certo? Vai ajudar em alguns eixos, ajuda em algumas conexões, mas o que a gente precisa é de uma rede consolidada. E uma rede consolidada para uma cidade com as dimensões e a complexidade de São Paulo precisa ter pelo menos 1.500 de infraestrutura absolutamente conectada. Conectada entre si, conectada com o sistema de transporte público, conectada com locais de interesse, com centralidades, né, redes de subcentro, bacias alimentadoras de terminais de metrô, trem e ônibus. Veja, o que eu estou falando aqui, num punhado de termos técnicos, é uma coisa que a literatura já nos mostra há pelo menos 50, 60 anos. Aqui não precisa ninguém criar nenhuma grande novidade. Basta que a gente, de fato, execute aquilo que, inclusive, a nossa política de mobilidade urbana nacional, que foi aprovada em 2012, depois de 10 anos tramitando no Congresso Nacional, é o que ela diz, só que faz exatamente 8 anos que ela é sistematicamente descumprida pelos governos, especialmente o governo municipal de São Paulo. Não, isso é assim... Na verdade, a gente numa live não consegue falar de tudo, porque você conhece bastante sua atuação na Aliança Bike, e daria para a gente subdividir em temas. Podemos até fazer outras lives para aprofundar. Mas uma das coisas que eu acho que é importante a gente falar, primeiro, eu não te apresentei. Então, quem está vendo na live e está aqui, eu preciso apresentar. O Daniel Gucci, ele é diretor executivo da Aliança Bike. Depois vocês procurem aí no Instagram e no Facebook, Aliança Bike. Ele é consultor em políticas públicas de mobilidade urbana, mestrando em urbanismo pelo ProURB da UFRJ. E aí eu queria que você explicasse um pouco, Daniel, o que é a Aliança Bike, como que você vê essa recomendação da OMS para o uso das bikes, e eu queria que você dissesse também, 2 perguntas que já vi aqui que mandaram na live e que também mandaram aqui pelo setor de perguntas, se você acha que daria para ter parceria público-privada para subsidiar a compra de bike, patinetes, etc., ou se você prefere o fomento do bike sharing pelo tamanho de São Paulo, e se você acha que a integração bike e ônibus municipais hoje é suficiente. Tá bom. Ótimas perguntas. Primeiro, a Aliança Bike é uma associação que representa o setor de bicicletas no Brasil. Hoje nós temos mais de 90 empresas associadas, não só empresas, como entidades sociais, algumas, e todas elas ligadas diretamente à economia da bicicleta. Então, importadores, distribuidores, fabricantes e lojistas, especialmente, e também empresas que atuam com a economia, seja entregas, como empresas de bike courier, enfim. Então, a Aliança tem um trabalho de produção de conteúdo, dados, estudos, pesquisas. Nós fazemos o diálogo com o poder público nas todas as esferas do governo, mas é muito focado em Brasília, porque é uma associação nacional. Então, a gente tem diálogos constantes com ministérios e tudo mais. A gente também tem grupos de trabalhos e frentes para atuar. Por exemplo, a gente atuou junto com você na elaboração do PL de ciclologística. A gente tem um grupo de trabalho de ciclologística, que inclusive hoje lançou 2 estudos num webinar que nós fizemos com mais de 150 pessoas, foi super legal. Os estudos estão no nosso site já, um com os Correios, testando modelos de bicicleta cargueira elétrica para a entrega dos Correios para substituir pelas motos, que é um trabalho
eu acho fenomenal, porque mostra o potencial das bicicletas cargueiras elétricas em substituição às motocicletas, que poluem, matam e, ao mesmo tempo, são ineficientes. E outro estudo que nós lançamos agora também de bike courier, ou seja, as empresas que fazem entregas que não são os aplicativos, mas são as empresas que são consolidadas e que têm relação trabalhista com os seus entregadores e fazem entregas de e-commerce, entregas de documentos, e a gente tem no Brasil hoje 35 empresas de bike courier ativas, com CNPJ ativos, algumas de pequeno porte e outras que fazem mais de 3 mil entregas por dia. Então, são estudos importantes sobre isso. Bom, desculpa, Canhão, qual que era a primeira pergunta? A primeira era de parceria público-privada para compras de bike, patinete, enfim, de itens de mobilidade. Você acha que a compra é um gargalo? Eu acho que o acesso é um gargalo para a questão da mobilidade, para a questão da bicicleta, no que diz respeito ao consumo das famílias. Então, a bicicleta hoje ela ela tem a taxação tributária dela em dobro em comparação ao automóvel, por exemplo. Bicicleta elétrica, só para você ter uma ideia, 85% do custo de uma bicicleta elétrica é imposto. O IPI da elétrica é 35%, é superior a rum, uísque, bala para revólver, umas coisas bem bizarras que o Brasil tem. Então, eu acho que tem uma questão tributária importante aí que permitiria o acesso. Todas as pesquisas que a gente faz mostram que a questão do custo de investimento para uma bicicleta de qualidade média para cima, o custo ele impacta diretamente no acesso. Quer dizer que muita gente não compra porque ela não está ajustada, adequada para o bolso das pessoas que estão buscando. Isso, um dado que corrobora muito fortemente, eu vou dar aqui como exclusiva para essa live, Caio, a gente fez um levantamento agora com as lojas de bicicleta para verificar 2 momentos da pandemia. Então, teve um momento do início, de 15 de março a 15 de abril, que a gente fez uma pesquisa e a gente viu que que mais da metade das lojas tiveram uma queda média de 50% no faturamento, no primeiro mês da pandemia. Agora a gente fez um novo levantamento que vai de maio até agora, metade de junho, e aconteceu exatamente o oposto, certo? Então, espelhamos o que aconteceu no começo. Aumentou em 50% em média as vendas de bicicleta nas lojas no Brasil. E aí, o que impulsionou esse aumento de 50% nas vendas de bicicleta? As bicicletas de entrada. Então, os modelos de bicicleta urbana para transporte de até R$3.000. O teto é R$3.000. E é interessante verificar esse teto, porque as marcas que só têm modelos a partir de R$3.000, sejam modelos tradicionais, sejam elétricos, não tiveram um aumento nas vendas. Você vê, as bicicletas com modelos de R$1.000, R$2.000 até R$3.000, o teto é R$3.000 mesmo, não estão dando conta da demanda. Então você vê, por exemplo, 2 fabricantes importantes no Brasil de bicicletas elétricas. Uma que tem modelos de 2.500 a 3.000 e outra que tem modelos de 4 a 6. Uma está com os mesmos índices de 2019. A outra aumentou 70% o seu faturamento. E é interessante isso, porque mostra um perfil que está chegando para buscar bicicleta, mas mostra que a questão da renda, do consumo e do preço da bicicleta tem impacto direto em como a gente vai popularizar a bicicleta. Então, o que se está propondo, eventualmente, modelos que ajudem a ampliar o acesso à bicicleta, sejam melhores linhas de financiamento ou ter linhas de financiamento, certo? Subsidiadas por bancos públicos, como acontece com automóvel, como acontece com motocicletas, por exemplo, ou modelos de PPP, que se você puder falar um pouco mais, eu particularmente é um modelo que eu nunca estudei para consumo, para aquisição e tudo mais, eu acho que são coisas que têm impacto positivo diretamente. Então você vê, por exemplo, programas como o de Bruxelas, que auxilia com dinheiro trabalhadores que usem bicicleta para ir para o trabalho, por quilômetro pedalado, ou modelos que a França passou a adotar também de incentivar o consumo. Vários países estão devolvendo parte dos tributos que as pessoas... Todas essas políticas têm efeito direto, objetivo, em aumentar o uso de bicicleta. Todas elas mostram
que há uma relação direta. Então não tem por que no Brasil isso ser diferente, mas ainda num período agora em que haverá uma perda de consumo das famílias por conta da crise econômica. Concordo, muito bom. A terceira pergunta era a questão da integração da bike com o transporte. Você já falou que não está muito abaixo do desejável, né? Inclusive no nosso PL lá da ciclologística, a gente mudou para que os bicicletários aceitem bike cargueira, por exemplo, que não aceita em todos. Total. Antes de responder, você perguntou de patinete e tal. Eu tenho uma visão super crítica aos modelos de patinete desde o começo, antes mesmo de Yellows e Grows falirem e colocarem um monte de gente tendo que processá-los para recuperar recursos, dívidas milionárias, que são modelos de negócios muito complicados. Eu sou muito crítico ao modelo de patinete como qualquer solução para a mobilidade urbana. Eu não há indicadores que mostrem que os patinetes solucionam um problema de mobilidade na cidade. Em São Paulo, isso se mostrou uma falácia, foi vendido como uma panaceia e se mostrou elitista, caro, inacessível. E a principal dado que para mim foi muito grave foram os dados das próprias empresas mostrando que a substituição das viagens, quer dizer, quem passou a usar patinete, na verdade, fazia viagem a pé antes. Então, mais de 60% das viagens antes que foram substituídas pelos patinetes eram feitas a pé. Então, não me parece que é do interesse público que a gente estimule um meio de transporte que vai substituir a caminhada, certo? Que eu acho que... E fora as questões de sustentabilidade, que o patinete se mostrou absolutamente degradante, porque a vida útil de um patinete para uso compartilhado no meio urbano é de em torno de um mês, o que, do ponto de vista da sustentabilidade, do custo que ele tem, e eles são feitos para você descartar posteriormente, né? Então isso traz todos os questionamentos que a gente pode fazer sobre o gasto que se tem de material, de matéria-prima para cada patinete durar um mês, certo? Então, agora, quanto a ciclistas que passaram a usar a bike para trabalhar, você tem uma pesquisa, um número sobre isso? Nos últimos 5 anos, sei lá, pessoas que realmente Então, a pesquisa mais fiel que nós temos sobre o uso de bicicleta em São Paulo é a pesquisa Origem e Destino do metrô. Que tem a melhor ainda que tenha várias lacunas de metodologia, ela é a mais completa, porque é uma amostra muito grande, pega a região metropolitana inteira e ela é feita de 10 em 10 anos, desde os anos 60. Então você tem uma série histórica muito interessante para ser analisada. A última foi lançada no ano passado, referente à coleta de dados de 2017 e começo de 2018. Então, ela tem os dados talvez mais frescos, ainda que já tenha quase 2 anos, ou não, tem 2 anos de defasagem, mas são os dados mais interessantes de uso. E a bicicleta vem constantemente aumentando o seu uso, mas é preciso ponderar, Caião, que o aumento do uso da bicicleta em São Paulo ele se dá em um contexto de uma realidade muito classista. Então, aumentou o uso de bicicleta numa classe média alta, então todo o eixo das zonas OD, que pega ali Pinheiros, Largo da Batata, Butantã, Alto da Lapa, essa região toda, que também foi muito impactada pelas melhores ciclovias, teve aumentos, em algumas regiões, aumento de quase 1000% no uso de bicicleta. Agora, se nós pegarmos as zonas ODs da região metropolitana, das periferias, da região dos limites da cidade, a gente vê que, na verdade, há uma diminuição das viagens de bicicleta pela população mais pobre. Então, é um fenômeno que a gente precisa olhar com muita objetividade, com muita frieza, para que a gente não fique num oba-oba equivocado, tá certo? Porque a gente, na verdade, vê muito o que acontece na Paulista e na Faria Lima, e vê muito pouco o que está acontecendo no São Miguel, em Cidade Tiradentes, no Mboi-mirim, e é nesses lugares que nós estamos perdendo ciclistas. Estamos perdendo ciclistas pelo incentivo continuado há pelo menos 15 anos para a aquisição de motocicletas. Então há
o processo de motorização. E a OD, ela consolida isso. Eu já escrevi vários artigos sobre isso. A gente lançou um livro sobre o uso de bicicleta em cidades pequenas no ano passado, junto com a UCB, a Aliança Bike, UCB, e outras organizações. E a gente faz... O que acontece nas periferias das grandes cidades está acontecendo nas cidades até 100 mil habitantes. Ou seja, uma perda da cultura da bicicleta para um crescimento e uma ascensão da cultura da moto muito forte. O que tem impactado no aumento dos leitos, da ocupação dos leitos nos hospitais, aumento da periculosidade e da sensação de segurança no espaço público. Tem vários indicadores que vão se perdendo quando a mobilidade ativa perde espaço para a mobilidade motorizada, que passa a ter, enfim, várias externalidades negativas nesse processo. Com certeza, é muito legal você falar isso. Eu tô andando menos de carro, né? Mas às vezes eu pego o carro. Eu fui no hospital, tive que ir de carro. E aí, no caminho, mais umas 5 ou 6 vezes eu fui cortado por motociclista, que claramente é um jovem que está pegando a moto para ir fazer esse trampo de entrega, e não é um bico. E se expondo a risco contramão, à noite, sem a identificação, sem lanterna. E se você não estiver atento, você atropela, você bate, porque, pô, é uma coisa maluca. E o índice de acidentes de sinistralidade com a moto é muito alto. Na Marginal mesmo, aquela discussão da Marginal Segura, a Folha fez um trabalho super legal de inventariar todas as mortes, né? E das 21 mortes que houve em 2018, ou foi 2017, 17 eram motociclistas na Marginal, e geralmente colidindo com um caminhão. Então aí você para pensar, não faz sentido, é um custo-benefício ruim como política pública. A moto, ela tem sua função, beleza, ela é rápida, ela é ágil, tudo mais, é um direito de cada um escolher comandar, mas você massificar a moto numa cidade que hoje prioriza o carro, prioriza o caminhão, né, como a gente tem hoje, na periferia o caminhão anda solto, né, Guti? Não tem fiscalização. Você vai apertar em Paulista, caminhão pesado, que sai da estrada, anda por dentro, às vezes para não pagar um pedágio, para não pegar o rodoanel, e corta pela zona leste, pela zona norte, caminhões pesados. Um caminhão desse a 40 por hora mata quando pega uma moto. Não tem acidente seguro com um caminhão pesado. Mas aí, Caio, eu queria só ponderar que a gente... quanto mais eu estudo sobre segurança viária e sobre as características dos meios de transporte, mais eu chego à conclusão de que a única política necessária para o problema da moto no Brasil é a gente não permitir ou restringir ao máximo a circulação de motos. Não há outra forma, porque por mais que você diga que na relação de forças os veículos maiores obviamente colocam em risco, isso vale para quem está a pé, vale para quem está em bicicleta, vale para quem está em motos, mas você tem uma coisa da característica da moto, que é do produto, do veículo em si, que imprime essa insegurança. Digo isso porque nas cidades de pequeno porte, e eu depois, quem tiver interesse pode me escrever, eu escrevi um artigo numa revista científica sobre dados de morte de motociclistas em cidades pequenas, onde não tem o tráfego do caminhão, como você está dizendo, onde não tem o tráfego motorizado tão intenso. Os índices de aumento de mortes e acidentados de moto são enormes. Isso tem a ver com imprudência, isso tem a ver com falta de infraestrutura ou infraestrutura que estimula a velocidade, com a falta de fiscalização, com a falta de fiscalização, inclusive, vou dar um exemplo, a gente fez um estudo numa cidade em Pernambuco, que integrou o nosso livro, e a prefeitura disse que mais de 80% do sistema de mototaxista, dos mototaxistas da cidade, aliás, o mototáxi é o transporte público das cidades pequenas. Não existe transporte público, o mototáxi está em 100% das cidades pequenas. O mototáxi nessa cidade, dito pela prefeitura, 80% dos mototaxistas não tinham sequer habilitação para circular. Então, o Eduardo Vasconcelos, que é um dos maiores pesquisadores hoje do Brasil de mobilidade urbana, ele tem um livro maravilhoso sobre a relação, o impacto da motocicleta na mobilidade e no impacto social, que ele diz que a moto no Brasil hoje é uma tragédia social. Ele usa exatamente esse termo, tragédia social, que ele inclusive só compara ao período da escravidão, porque as motos da mesma forma matam os negros da periferia
e jovens. Então você tem ainda, além de tudo, um problema pesado, social, racial, de classe, porque você também está matando, né, os mais marginalizados dos processos de construção das cidades. Então, veja, é um problema muito grave, muito complexo, mas que não tem solução se a gente não tiver políticas que desestimulem. O que a gente está vendo ainda é exatamente o contrário. Políticas que estimulam o consumo, estimulam a circulação. O Bolsonaro, quando assumiu a presidência, a primeira coisa que ele fez foi encaminhar um projeto de lei que altera o Código de Trânsito Brasileiro, e um dos elementos que ele incluiu para alterar era voltar que as cinquentinhas, os ciclomotores de até 50 cilindradas, pudessem continuar circulando sem a necessidade de emplacamento e CNH, ou a ACC, que é a autorização de condução de ciclomotor. Quer dizer, era voltar a um período em que isso foi permitido e que explodiu a quantidade de jovens de 15, 16 anos que passaram a comprar cinquentinhas e morreram nas cidades brasileiras às baciadas. Tá certo? Então, tem o custo da invalidez, né, do INSS. O custo para o SUS o custo para o INSS, o custo para o SUS. Tem um estudo de Caruaru mostrando que 70% da ocupação dos leitos do SUS em Caruaru são de acidentados de moto. Se a gente olhar o acumulado, enfim, eu acho que esse é um tema muito, muito pesado para a gente continuar aqui, mas não dá para não falar, quando a gente fala de mobilidade, não dá para não falar das grandes merdas, já que a gente pode falar palavrões aqui. Eu queria te perguntar, da ciclofaixa de lazer que foi assinado agora, o novo modelo, quer dizer, o novo contrato. Qual a sua opinião sobre isso? Que você vinha criticando bastante o modelo antigo, né, o custo do modelo antigo e a falta de velocidade em renovar a prefeitura. Bom, a frieza da informação, a volta da ciclofaixa de lazer. Notícia boa. Tinha que voltar, tá certo? 10 anos de ciclofaixa de lazer e a gente teve essa interrupção. Agora, o que eu acho? Eu acho que a forma como a prefeitura fez, sem participação e sem considerar outros modelos possíveis, é passível de crítica e a gente fez essa crítica. Então, eu pessoalmente fiz essa crítica, seja com ofícios, seja na imprensa, seja diretamente ao secretário. Tanto fiz essa crítica, eu fiz, aliás, a Fabiola Cidral fez uma entrevista comigo na CBN uma vez sobre isso. Eu fiz essa crítica, falei, olha, a prefeitura não vai encontrar nenhum parceiro da iniciativa privada enquanto o custo for de R$400 mil por domingo. Não faz nenhum sentido esse nível de demanda de infraestrutura, quando ela poderia ser muito mais simples e poderia ser feito, inclusive, com os próprios recursos da CT. Eu fiz essa crítica, o secretário ficou putíssimo comigo, tentou me ligar depois. Enfim, foi uma zona... Mas aí, o que a gente fez? O que eu combinei com o secretário? Que a gente mandaria propostas de como a infraestrutura poderia ser enxugada para viabilizar. Isso era agosto do ano passado, quando foi paralisado. Quando ela foi paralisada, a prefeitura já sabia há um ano que a Bradesco Seguros não ia mais patrocinar. Então a prefeitura sentou na informação por um ano sem ter se mobilizado para fazer a coisa acontecer. Aí a gente enviou um ofício com vários tópicos dizendo, olha, você não precisa ter um bandeirinha por esquina, você não precisa ter cone a cada 1 metro, você pode espaçar mais. Enfim, a gente foi mostrando, ponto a ponto, como é que a infraestrutura poderia ser... mais leve e mais barata, tá certo? Mas a prefeitura, enfim, não leu e não considerou. E aí vem essa informação agora de que a Uber vai patrocinar, que por um lado é bom porque alguém vai bancar e vai voltar a acontecer, mas por outro lado é ruim porque é a Uber. Por que é ruim? Porque a Uber não é uma empresa qualquer que está querendo patrocinar. A Uber opera no sistema público, a Uber tem um sistema de permissão para operar locação, não, como é que chama isso? Carro compartilhado, não é compartilhado também, enfim, o aplicativo, o sistema que a Uber opera. Quer dizer, não é gratuita, tá certo? Não é o que a Uber, no meu entendimento, está fazendo com a prefeitura é sinucar a prefeitura, inclusive para que a prefeitura cobre dela outras coisas para a cidade, tá certo? Porque ela vai dizer, olha,
imagina no momento que você tem que aplicar uma multa, você tem que aplicar uma sanção, tá certo? A Uber agora, com a concessão da ciclofaixa de lazer, vai ter uma carta poderosa na manga para dizer, ó, prefeitura, não vem com tudo isso não, tá certo? Com todas as pedras na mão, porque senão eu vou deixar de patrocinar, você vai ficar com essa bucha na mão em ano eleitoral. Então, eu achei, do ponto de vista político, desse desenho dessa parceria, que não está claro ainda quais são os termos dela, a gente não conseguiu acesso ao termo de cooperação da Uber com a prefeitura. Aliás, essa é uma coisa absurda, como é que essas coisas não são transparentes, cara? Você, uma empresa desse tamanho, um contrato de milhões por ano, como é que isso não é público de imediato, tá certo? Você tem que pedir via lei de acesso à informação. Isso é negado depois do tempo, você tem que entrar com recurso. Veja, 2020, não é possível isso. Então, Caião, o que eu quero resumir aqui, porque também eu fico aqui numa prolixidade sem fim. De um lado, a notícia é boa porque vai voltar. De outro lado, ela é ruim porque eu acho que poderia ter sido feito de outra forma, poderia ter sido mais barato, poderia ter sido participativo, poderia ter sido sem que a prefeitura ficasse ainda mais de joelhos com uma empresa que tem 1000 questionamentos na justiça de um modelo de negócio super questionável como a Uber. Ó, o Wilsinho Pedroso, nosso amigo aqui, te mandou um abraço, falou que você está muito barbudo e que isso é ruim para o coronavírus. Wilsinho, o que é ruim para o coronavírus, mas estou de quarentena sem sair de casa. Então, ó, ele nem chega perto daqui porque eu estou longe dele. Mas abraço, querido. Saudades. Daniel, o Instagram limita a nossa conversa em até 1 hora. Então, a gente vai ter mais uns 4 minutos aí. Mas como, cara, é fogo. Porque falar com você, outro dia eu conversei também com... Eu estou conversando com bastante pessoas que atuam em segmentos de mobilidade. Assim. Eu estou acompanhando essa série. E vocês têm muito conteúdo, porque vocês pesquisam, vocês participam de iniciativas, fomentam política pública, analisam, tal, e aí é pouco tempo para falar. Então eu queria te propor, a gente marcar uma... Eu lavo a barba. Lavo a barba todo dia de manhã. Então, seus eleitores aí, Caio, estão me sacaneando no chat aí. Eu tive que fazer a barba, cara, e raspei o cabelo também, porque tava complicado. Mas raspei em casa, né? Aí ficou tipo Febem. Mas Eu corto o meu cabelo, apesar de que ele não tá cortado, mas eu corto o meu cabelo desde os 16 anos, eu mesmo. Ah, que bom. Você aprendeu a cortar mesmo com tesoura? Você faz no tamanho que você gosta? Cara, eu molho ele, pego a tesoura, vejo um tamanho assim, vou picotando, fica desse jeito, tá certo? Mas é isso, funciona. Desculpa os barbeiros aí, não, eu realmente acho que tem que voltar à barbearia, enfim, não defendo isso, mas eu corto meu próprio cabelo. E aí, Daniel, assim, a gente tem muita coisa para falar. Eu acho que, assim, eu confesso que eu, como político, que estou no meu primeiro mandato, né, e como pessoa, eu amadureci minha visão. Eu hoje, para mim, porque também a sustentabilidade faz parte da minha agenda hoje muito mais forte do que fazia na minha campanha. Então, a bicicleta naturalmente ocupou um protagonismo no meu mindset, porque sustentabilidade, para mim, é uma coisa que é fundamental em tudo que você faz na vida. Então, assim, acho que a gente pode... eu estou focado muito com juventude, com criança, por isso que eu estou com essa ideia das bikes compartilhadas, porque eu sei que na periferia, mesmo que você fomente, para toda criançada comprar bike, adolescente, é uma coisa que não é simples. Então, se você fomentar a bike compartilhada com pernoite, cara, o trecho escola-casa já é uma revolução em termos de mobilidade, de pertencimento, de liberdade para essas crianças. Claro que tem que vir estrutura, orientação, sinalização. Claro. Sim, sim. Mas sei lá, acho que a gente podia construir essa agenda, porque o PL da bike na retomada está aí, já espero votar ainda na semana que vem, em Peneira. Pô, que legal. E estamos brigando para tentar regulamentar. Realmente o governo, a prefeitura está difícil, né? Está trocando secretário. Eu me dou bem com alguns secretários, com outros os caras nem me atendem, porque eu contesto algumas coisas, enfim, faz parte. Esse personalismo na política é muito ruim, é muito prejudicial, né? A gente tinha que ter uma visão de política de Estado, né? Sem que essa relação precisa ser dessa forma, né? Tem coisas que são do interesse público e que não importa quem né? As coisas são barradas muito pelas relações pessoais. Mas, Caio, eu queria dizer que a sua visão de sustentabilidade, ela é muito análoga, muito parecida com a minha, que eu aprendi com o Eduardo Jorge, né? Nosso querido Eduardo Jorge, que é um grande amigo meu. Mente brilhante. Amigo seu também. Mente brilhante.
mente brilhante, que ele sempre disse isso, que a melhor política de sustentabilidade não é a sustentabilidade como um fim em si mesma, é que ela esteja permeando todas as políticas. Então ele dizia que a melhor política que ele podia fazer, quando era secretário do Verde e Meio Ambiente, era que a educação absorvesse os princípios de sustentabilidade, que esporte absorvesse, que assistência social, quer dizer, isso tem que permear absolutamente todas as nossas decisões. Eu tenho, na minha vida, tentado fazer isso e também nas minhas práticas profissionais, também levar a visão da sustentabilidade. E a gente brinca um pouco que a bicicleta é um pouco assim também. A gente fala um pouco que a cultura da bicicleta e pensar a bicicleta também tem que ser nessa linha. É um pouco da mensagem que ela carrega, da visão de cidade que ela traz, da visão de mundo que ela traz, que tem que permear as nossas práticas nas relações de vizinhança, na relação com a família, na relação com o bairro, na relação, enfim, com a cidade como um todo. Então, eu estou aqui corroborando com a sua visão de sustentabilidade, que para mim também é uma visão da cultura e do pensar bicicleta. Valeu, meu amigo. Parabéns pelo trabalho, valeu pelo seu tempo. E vamos ver se a gente marca uma outra live daqui uns 10 dias, vai ter novidades aí, a gente pode segmentar o tema. Tinha muito assunto aqui, eu até fiz uma pauta grande, mas, cara, eu prefiro freestyle, assim, pra gente falando mesmo. Beleza? Eu também acho. E aí eu queria fazer uma live para você falar das pesquisas que você divulgou hoje no webinar, sei lá, porque eu não pude participar e eu queria muito me atualizar e saber os resultados. Tá bom, fechado. Valeu, mestre, abração. Caião, obrigado pelo convite.